Boas palavras para um bom dia. Continuando na nossa semana filosófica, passeando por alguns filósofos, hoje vamos falar sobre o Deus de Aristóteles. Ao contrário do que muita gente pensa, Deus não está apenas nas religiões, né? Não é apenas fruto de uma revelação profética ou está nas religiões dos livros apenas. Não. Deus aparece praticamente em todas as grandes filosofias, seja para defender a sua existência, seja para negar a sua existência, seja para trabalhar uma concepção singular, diferente dos outros filósofos a respeito de Deus. Então, Deus é um conceito presente nas filosofias antigas, nas filosofias contemporâneas. Por exemplo, Sartre, que é um ateu, fala de Deus para negá-lo, né? Mas, enfim, Deus é um conceito presente em debates filosóficos. E hoje nós vamos falar do Aristóteles, que foi um filósofo que escreveu muito e que nos chegaram muitas obras dele, embora sejam as obras, dizem, né, que são as obras que eram as anotações de aula dele, não eram as obras que ele escrevia para a divulgação da sua filosofia, por isso são obras mais difíceis, mais de digerir do que as de Platão, que tem um estilo literário tão bonito, né? Mas o Aristóteles ele tem uma concepção interessante sobre Deus. Vejam, eu estou lendo aqui de vocês a explicação, depois eu vou ler um trecho do próprio Aristóteles, de um dos maiores intérpretes de filosofia antiga da atualidade, que é Giovanni Reale. Então, Introdução a Aristóteles, esse livro, né? Ele fala o seguinte, ele está perguntando, existem substâncias suprassensíveis ou só sensíveis? Quer dizer, pergunta de Aristóteles, existe algo que está além dos sentidos? Aristóteles empenhou-se em responder com precisão este problema, né? Eis a maneira como o filósofo demonstra a existência do suprassensível. As substâncias são as realidades primeiras, no sentido de que todos os outros modos de ser, como já vimos, dependem da substância. Portanto, se todas as substâncias fossem corruptíveis, nada existiria de absolutamente incorruptível. Mas, diz Aristóteles, o tempo e o movimento são, sem dúvida, incorruptíveis. O tempo não foi gerado, nem se corromperá. Na realidade, antes da geração do tempo, deveria ter existido um antes, e posteriormente à destruição do tempo, deveria ter havido um depois. Ora, antes e depois são apenas tempo. Por outras palavras, pelas razões já analisadas, sempre há tempo antes ou depois de qualquer começo ou fim suposto do tempo. Portanto, o tempo é eterno, né? E ele vai falar que neste tempo eterno, então, né, existe a substância absoluta, que é Deus. E eu vou ler agora o trecho do próprio Aristóteles falando de Deus, né, que para ele é um motor imóvel que faz, que movimenta o universo, né, e que é eterno, que é incorruptível, né. Assim, pois, de tal princípio dependem o céu e a natureza, o princípio, né, primeiro. E o seu modo de viver é o mais excelente de todos. É o modo de viver que nos é concedido só por um breve espaço de tempo, mas ele permanece sempre nesse estado. Tal é-nos impossível a nós, mas não a ele, pois o ato do seu viver é gozo. E também para nós a vigília, a sensação e o conhecimento são agradáveis em sumo grau, justamente porque são ato, e graças a eles também as esperanças e as recordações. Portanto, se Deus se encontra perenemente nesta feliz condição em que nós só algumas vezes nos encontramos, trata-se de algo maravilhoso. E se encontra numa condição superior, é ainda mais maravilhoso. E efetivamente encontra-se nessa condição. Ele é também vida, porque a atividade da inteligência é vida, e ele é precisamente essa atividade. E a sua atividade, que subsiste por si, é uma vida ótima e eterna. Digamos que Deus é um ser vivo, eterno e ótimo. Portanto, a Deus corresponde uma vida perenamente contínua e eterna. Tal é, pois, Deus. Então vejam que Aristóteles coloca Deus como o princípio supremo do universo, eterno, imutável, incorruptível, que é feliz em si mesmo e cujo estado nós apenas alcançamos de vez em quando, esse estado de realização, de ato, né?
e que Deus é perenemente essa ação permanente. Agora, interessante para os gregos, tanto para Aristóteles quanto para Platão e outros gregos, Deus não é criador, não existe a noção de criação entre os filósofos gregos, né? Como é na Bíblia, que Deus tirou o mundo do nada, né? Não, o mundo é eterno, o cosmos é eterno. E Deus está ali, como no caso de Aristóteles, como um gerador de movimento e de vida e de ação. Porém, ele não criou o cosmos, não criou o universo. Assim também para Platão. Para Platão, Deus é um demiurgo, aquele que organiza o universo. Então, Deus é um princípio. Só que olha só que interessante, esse movimento que o Aristóteles diz que Deus, né, provoca no universo, não é um movimento de criação, mas de atração, né? Nós somos movimentados em direção a Ele, a esta perfeição suprema, a esta vida, a este ato puro que é Deus. Então vejam, é extremamente abstrato, mas falar de Deus é isso, né? É abstrair ao máximo o pensamento, é estar nas altas esferas da capacidade humana de intelecção, né? E ainda assim nós não compreendemos Deus. Mas com essas meditações, essas iluminações que vários filósofos tiveram, nós podemos meditar em vários aspectos possíveis da divindade. Então, essas foram as nossas boas palavras para um bom dia e continuamos amanhã nessa mesma trilha.